Capítulo 2 das penas pecuniárias, 686. A pena de multa será paga em 10 dias após haver transitado em julgado a sentença que a impuser. Parágrafo único. Se interposto recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância. 687. O juiz poderá, desde que o condenado requeira, prorrogar o prazo do pagamento da multa até 3 meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação, permitindo nas mesmas circunstâncias que o pagamento se faça em parcelas mensais no prazo que fixar mediante caução real ou fidejussória quando necessário. Parágrafo 1º. O requerimento, tanto no caso do inciso 1 como no inciso 2, será feito dentro do decênio concedido para o pagamento da multa. Parágrafo 2º. A permissão para o pagamento em parcelas será revogada se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder a satisfação da multa e das custas processuais. 688. Fim do decênio ou a prorrogação sem que o condenado efetue o pagamento, ou ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo anterior, observar-se-á o seguinte: possuído o condenado bens sobre os quais possa recair execução, será extraída a certidão da sentença condenatória, a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial. Inciso 2. Sendo o condenado insolvente, far-se-á a cobrança. A. Mediante desconto de 4ª parte de sua remuneração quando cumprir pena privativa da liberdade, cumulativamente imposta com a de multa. B. Mediante desconto em seu vencimento ou salário, se cumprida a pena privativa da liberdade ou concedido o livramento condicional, a multa não houver sido resgatada. C. Mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta ou no caso de suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. O desconto nos casos das letras B e C será feito mediante ordem ao empregador, à repartição competente ou à administração da entidade paraestatal e, antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento, quando necessário, para a observância do artigo 37, parágrafo 3º do Código Penal. Parágrafo 2º. Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução a que ficará sujeito, o empregador será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto em selo penitenciário que será inutilizado nos autos pelo juiz. Parágrafo 3º. Se o condenado for funcionário estadual ou municipal ou empregado de entidade paraestatal, a importância do desconto será semestralmente recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal como receita do selo penitenciário. Parágrafo 4º. As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário. 689. A multa será convertida à razão de R$10.000 por dia em detenção ou prisão simples no caso de crime ou de contravenção. Inciso 1. Se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa. 2. Se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas sem garantia. Parágrafo 1º. Se o juiz reconhecer desde logo a existência de causa para a conversão, a ela procederá de ofício a requerimento do Ministério Público, independentemente de audiência do condenado. Caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. O juiz, desde que transite em julgado a decisão, ordenará a expedição de mandado de prisão ou aditamento à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa da liberdade. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas. 690. O juiz tornará sem efeito a conversão, expedindo alvará de soltura ou cassando a ordem de prisão, se o condenado em qualquer tempo pagar a multa, prestar caução real ou fidejussória que lhe assegure o pagamento. Parágrafo único. No caso do inciso 2, antes de homologada a caução, será ouvido o Ministério Público dentro do prazo de 2 dias. Capítulo 3 das penas acessórias. 691. O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado que impuser ou de que resultar a perda da função pública ou incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade. 692.
No caso de incapacidade temporária ou permanente para o exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela, o juiz providenciará para que sejam acautelados no juízo competente a pessoa e os bens do menor ou do interdito. 693. A incapacidade permanente ou temporária para o exercício da autoridade marital ou do pátrio poder será averbada no registro civil. 694. As penas acessórias consistentes em interdição de direitos serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística, ao estabelecimento congênere, figurarão na folha de antecedentes do condenado e serão mencionadas no rol de culpados. 695. Iniciada a execução das interdições temporárias, o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou do condenado, fixará o seu termo final, completando as providências determinadas nos artigos anteriores. Título 3. Dos incidentes da execução. Capítulo 1. Da suspensão condicional da pena. 696. O juiz poderá suspender por tempo não inferior a 2, nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou por tempo não inferior a 1, nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado não haja sofrido, no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime, a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. Processado beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo. 697. O juiz ou tribunal 697. Juiz ou tribunal, na decisão que aplicar a pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao descrito no artigo 724. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas, além das estabelecidas no artigo 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições: frequentar curso de habilitação profissional e de instrução escolar, prestar serviços em favor da comunidade, atender aos encargos de família, submeter-se a tratamento de desintoxicação. Parágrafo 3º. O juiz poderá fixar a qualquer tempo, de ofício a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 4º. A fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada nos estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas e atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na comarca suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 5º. O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando também a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, as quais deverá apresentar-se imediatamente. 699. No caso de condenação pelo Tribunal do Júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente. 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação nem as custas. 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento integral ou em prestações das custas do processo e taxa penitenciária. 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu, em audiência, a sentença respectiva e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. 704.
Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara. 705. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere ao artigo 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício. 707. A suspensão será revogada se o beneficiário é condenado por sentença irrecorrível à pena privativa da liberdade, frustra, embora solvente, o pagamento da multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou é irrecorrivelmente condenada a pena que não seja privativa da liberdade. Se não é revogada, deverá advertir o beneficiário ou exacerbar as condições ou ainda prorrogar o período da suspensão até o máximo, se esse limite não for fixado. 708. Expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará antes do julgamento nova folha de antecedentes do beneficiário. 709. A condenação será inscrita com a nota de suspensão em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, averbando-se mediante comunicação do juiz ou do tribunal a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juiz ou no tribunal. Parágrafo 2º. O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária no caso de novo processo. Parágrafo 3º. Não se aplicará o disposto no parágrafo 2º quando houver sido imposta ou resultado de condenação pena acessória. Repetindo, não se aplicará o disposto no parágrafo 2º quando houver sido imposta ou resultado de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos.